Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre depressão, ansiedade, dificuldade para dormir, tá ok? Então, assim, ó, gente, para começar a falar sobre isso, a gente tem que pensar no seguinte: o que de fato é distúrbio de ansiedade, o que de fato é depressão, o que de fato é um distúrbio do sono, tá? Por que eu falo isso? Porque hoje em dia as pessoas usam ansiolíticos, antidepressivos, inibidores de sono, tá? Inibidores, desculpa, indutores de sono de forma indiscriminalizada. Então, assim, de forma muito banal. Os médicos banalizam muito esse tipo de medicação. E pode ter certeza que grande parte, a maioria das pessoas que usam esse tipo de medicação não teriam indicação para usá-la, tá? Não teriam indicação para usá-la. Então, a gente vive hoje um tempo que é bem preocupante, que as pessoas querem camuflar, botar uma pedra, esconder os sentimentos, as emoções. Então, assim, uma pessoa que tem qualquer ansiedade que a pessoa sinta a mais, ela já, ai meu Deus, eu sofro de ansiedade, eu preciso tratar. E aí começa a tratar. Então a pessoa às vezes está passando por um processo de tristeza mesmo, aconteceu alguma coisa, um processo mais depressivo, um momento de tristeza na vida dela, e aí já, ai, eu estou com depressão, então já trata a depressão. A pessoa tá passando lá por várias dificuldades na vida e isso tá fazendo com que ela não consiga dormir direito, né? Que o sono dela não esteja legal. A pessoa já começa a tomar indutor de sono. Então, as pessoas, gente, hoje em dia, quando eu falo as pessoas é de forma generalizada, obviamente, tá? Mas o que acontece é que a gente vive num mundo que as pessoas não aceitam mais as suas próprias emoções, as pessoas não querem, não aceitam mais nenhum desconforto, nenhum sofrimento. Então, se algumas noites de sono não tá dormindo bem, já quer tomar um remédio. Tô passando por um período que eu tô sofrendo de ansiedade, porque realmente estão acontecendo algumas coisas. Não, mas eu não quero ter essa ansiedade. Já tomo um remédio para ansiedade. Está passando por um momento de tristeza, em vez de passar aquele momento de tristeza que faz parte da vida, não, eu tô depressiva, eu preciso de um medicamento. Então, as pessoas não querem mais lidar com as emoções, com os sofrimentos que são normais para a nossa vida. Nós estamos aqui na Terra e a Terra é um lugar de sofrimento também, né? Mas as pessoas querem felicidade plena, elas só querem sentir coisas boas, elas só querem emoções boas. Então, isso está sendo um problema muito grande nesse sentido. Eu vou trazer exemplo aqui, quando eu trago exemplo, eu prefiro trazer sempre de gente perto de mim, da minha família, né? Para falar. Então, por exemplo, ou de paciente meu, então, por exemplo, assim, esses tempos o Rony chegou em casa pra mim, conversando, e disse assim, ai mãe, eu acho que eu sofro de ansiedade. Uma criança de 10 anos, como assim, Rony? Como assim sofre de ansiedade? Ele falou, não mãe, porque quando eu tô, eu vou apresentar lá na escola um trabalho, ou quando eu tô no Gil, numa luta importante, assim, eu fico muito ansioso. Tu vê essas coisas, ele escuta, né, gente? Daí eu fico muito ansioso, eu acho que eu sofro de ansiedade, isso é coisa que as crianças vão escutando, né? Aí eu sentei com ele e expliquei que não, né? Que quando ele vai disputar uma luta no jiu-jitsu, que quando ele vai apresentar um trabalho, que ele vai se apresentar na frente das pessoas, que quando ele vai para uma missa servir de coroinha, numa missa lotada, uma missa importante, que todos esses momentos são momentos que é normal ele ficar ansioso, nervoso, que isso é super normal, isso faz parte do ser humano, isso faz parte das emoções e é bom. Estranho se ele não sentisse nada, né? Então tudo isso eu expliquei para ele, porque na verdade o distúrbio de ansiedade tem que ir para muito além disso, né, pessoal? E é nesse sentido que eu quero trazer aqui, né? Se a pessoa realmente sofre de ansiedade, aquela pessoa que tá tratando, ou ela não tá querendo lidar com emoções que são normais ao ser humano, entende? Outro exemplo que eu vou dar aqui que uma vez eu atendi, tinha uma paciente que ela me mandou mensagem, né? Falou pra mim, olha, Letícia, olha só, o que que tu acha? Eu tô passando por um momento aqui muito difícil, eu tô com um nenê pequeno, ela falou, né? Tô com um filho pequeno, tu sabe,
Eu e o meu marido abrimos uma empresa nova, a gente está passando por umas dificuldades financeiras, até que a empresa engrene, muito trabalho, tá uma loucura a minha vida. E assim eu não consigo dormir, não consigo relaxar, porque tá sendo muito difícil para mim, esse momento tá muito complicado. E eu liguei, ela nem consultou. Eu telefonei para minha ginecologista e expliquei para ela essa situação e ela deixou uma receita lá com a secretária dela, eu passei para pegar e ela me prescreveu o Rivotril. E eu queria saber o que tu acha de eu começar a utilizar, porque eu sei que é um medicamento meio complicado, não sei o quê. Eu falei, cara, fulana, veja bem, tu está passando por tudo isso que tu me contou. Tudo isso que tu me contou, tu não acha natural que tu esteja com dificuldade para dormir, que tu esteja ansiosa, que tu esteja nervosa? Diante do que tu tá passando, que tu mesmo tá me contando, não é natural essas emoções que tu tá sentindo e essa própria dificuldade para dormir? Porque veja bem, ao meu entender, isso é tudo natural do ser humano, é normal tu estar nessa situação. Então, assim, a gente tem outras alternativas para te conseguir relaxar, para dormir, outras estratégias que pode ir usando para ir te aliviando um pouco esse momento, uma própria caminhada, uma própria atividade física, um óleo essencial, um chazinho, deixar o celular de lado antes de ir para a cama dormir, fazer uma respiração profunda, uma meditação. A gente tem várias outras estratégias, né, para aliviar esses sintomas até que tu passe por essa fase difícil. Agora, todos esses sentimentos, tudo isso que tu tá sentindo, todas essas emoções e essas dificuldades, elas vêm do período difícil que tu tá passando e tá tudo bem. Isso acontece com todo mundo em algum momento da vida, né? Para algumas pessoas o problema é financeiro, para outras é de relacionamento, para outras é familiar, mas todo mundo tem problemas, certo? Então, aí a gente vai tratar esse tipo de coisa, sabe, gente? Então, isso é muito, muito complicado hoje em dia, muito complicado. Outra que eu lembrei, há poucos dias, uma pessoa que me segue, uma moça que me segue, eu falando ali da Aurora, sempre doente, que ela falou, ai, Lê, eu tô na mesma situação, a neném dela tem exatamente a mesma idade da Aurora, e aí ela falou, olha, eu tô na mesma situação, né, a fulana sempre doente, sempre ruinzinha, e assim, quando ela não tá doente, ela é assim, muito agitada, ela é muito agitada, ela dorme muito mal, ela acorda várias vezes de noite, ela não para um minuto o dia inteiro eu correndo atrás dela, não sei o que. Eu falei, poxa vida, então tem mais coisa em comum entre a Aurora e a tua filha do que essa questão de estar sempre doentinha por causa da escola, né? A filha dela também, aquela questão, vai pra escola, fica doente, volta para, né? Aí eu falei, porque a Aurora é exatamente assim. A Aurora, a gente brinca que ela caminha uns 15 quilômetros por dia, porque assim, ela não senta pra brincar. O que ela faz? Ela passa o dia inteiro caminhando dentro de casa e indo. Ela vai na cozinha, ela abre todas as gavetas, ela tira tudo de dentro, derruba. Não brinca. Vai pra sala, derruba tudo que tem na sala. Não brinca. Vai pro quarto, vira tudo que tem no quarto. Não brinca. Vai pro outro. A brincadeira dela é essa. E aí ela vai andando dentro de casa e mexendo em tudo. É uma loucura. A Aurora tem um temperamento bem diferente do Rony. O Rony foi uma criança muito obediente desde bebezinho. A Aurora é uma criança que tu fala, não adianta. Quanto mais não tu diz, mais ela faz. A Aurora dorme muito mal, já falei várias vezes, né? Já contei isso no Instagram várias vezes. Então, assim, ela acorda, ela vai fazer 2 anos mês que vem, ela ainda acorda 3, 4, 5 vezes durante a noite. Ela é muito agitada, ela dorme muito pouco, resiste para dormir. E aí, veja bem, essa mãe veio, me falou isso e disse assim, Lê, o que podia usar? O que eu podia usar? Eu já tô usando óleo essencial de lavanda para auxiliar no sono. O que mais eu podia usar para acalmar ela, para ela não ser mais tão agitada? Porque assim, eu não queria dar remédio, eu não queria tratar com médico, sabe? E ficar dando remédio para ela. Gente, chegou a me dar uma dor no coração, porque é isso que estão fazendo com as crianças hoje. É isso que estão fazendo. Eu chego a me arrepiar. Por Deus que eu tô arrepiada, dá pra ver? É isso que estão fazendo com as crianças hoje, pessoal. Pegam essas crianças que são mais ativas, mais enérgicas, com temperamento um pouco mais difícil de lidar e socam remédio nessas crianças. Ansiolíticos, para elas se acalmarem, calmantes.
É bizarro isso que tem acontecido. Bizarro. Simplesmente, eu não tô dizendo que é o caso dessa pessoa que me procurou, né? Ela nem queria dar medicação, mas assim, eu expliquei pra ela, falei, meu bem, veja bem, tu botar um olhinho de essencial de lavanda na caminha não tem problema, vai ajudar no sono, é bom. Tu dá um chazinho antes de dormir, show de bola. Mas mais que isso não precisa. Tem que respeitar o temperamento dessa criança. Nós precisamos respeitar. Dá trabalho, dá trabalho. O que acontece? Os pais não querem ter trabalho. Querem ter filho sem ter trabalho com filho. Desculpa, eu balancei aqui, balançou a câmera. Né? Os pais não querem ter trabalho, não querem se desgastar pelos filhos, não querem se doar pelos filhos. Então o pai quer aquietar aquela criança. Mas vejam o meu caso, eu tive uma criança que foi muito fácil, que foi o Rony, uma criança muito fácil, muito obediente, com um ouvido muito bom, que tu falava uma vez, não era não, né? Com um temperamento muito bom. Apesar que o Rony sempre também foi muito agitado, sempre dormiu muito mal. Mas diferente da Aurora, ele obedecia. A Aurora é um terrorzinho, né? Ela não obedece, ela enfrenta a gente com 2 anos, pessoal, com 2 anos. Ela empina aquela cabecinha e é engraçado, né? Porque ela empina a cabecinha assim. Ela anda com a cabeça empinadinha e aquele é o jeito dela. E ela quer enfrentar e a gente diz não e daí mesmo que ela faz. Então, assim, ela é um temperamento, é outro temperamento. A gente tem que respeitar, a gente tem que ir tentando modular essa criança, obviamente, educando essa criança, mas não medicá-la. E infelizmente, apesar de para mim isso parecer surreal, infelizmente isso acontece muito. Isso é muito comum hoje em dia. Até nas escolas. Até nas escolas. O Rony teve uma escola particular que o Rony estudou. Tá? Que por ele ser muito agitado, né? Ele é muito agitadão, ele acaba sendo um pouco desatento. E a escola já queria dizer que ele tinha TDAH, que ele tinha déficit de atenção. Eu falei, não tem nada disso. Ele tem um temperamento sanguíneo, né? Eu falei isso pra coordenadora, ela ficou assim, tipo, hã? Eu falei assim, ele tem um temperamento sanguíneo, ele é constituído principalmente por ar. E as pessoas que são constituídas por ar, que tem um temperamento sanguíneo, que são geralmente lá no Ayurveda, gente, são os vatas, tá? Que é ar, o vata, tá? São pessoas que são mais... O ar, ele se move o tempo todo, entendeu? Então, são pessoas que são mais dispersas, mais desatentas, que têm dificuldade de concentração. E isso faz parte do temperamento daquela pessoa. Um pita já é muito mais atento, um fleumático é muito mais ainda. E o sanguíneo, o vata, no caso do Ayurveda, tem esse temperamento, tem esse perfil mais desatento, com dificuldade. Mas, gente, faz parte. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo trazer aqui? Então, hoje, assim, a gente vive um tempo que é muito perigoso em relação a isso. Tudo a gente quer medicar. Tudo a gente quer medicar. Às vezes a pessoa tá passando por uma dificuldade muito séria na vida e ela vai ter dificuldade de dormir. Ela vai ter dificuldade de deitar na cama e dormir. Tá com uma dificuldade na vida. A dela quer um remedinho pra dormir. Entende, gente? O que eu tô querendo trazer aqui é muito sério. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas é muito sério o que a gente observa dentro dessa área específica da saúde. Já deu 13 minutos. Eu vou parar aqui, tá? Eu vou encerrar aqui e vai ter que ficar para uma próxima aula os tratamentos com o que a gente pode usar de natural, como que as terapias podem ajudar, as terapias naturais podem ajudar nesses 3 casos: ansiedade, depressão e dificuldade para dormir, tá? Como que as terapias naturais podem ajudar, e elas podem muito. Tem muitas estratégias naturais, muitos remedinhos naturais que podem auxiliar muito. Mas assim, já vou dar uma introdução aqui. Lembrando que tu tá num momento difícil, tá com dificuldade, as terapias naturais, elas vão vir auxiliar para minimizar esses sintomas, para te ajudar a enfrentar, nunca querendo fazer tirando tudo como a medicação faz, te tirando daquilo que tu precisa viver. As terapias naturais, elas vêm
minimizar os sintomas, fazer com que tu passe por esse momento de forma mais fácil, mais leve, mas não querendo te tirar dali. Porque se tu tá passando por esse momento, tu precisa passar por esse momento. É assim que a gente entende, diferente da medicação que vem e simplesmente te tira daquilo ali para fora. A gente precisa viver o que tem que ser vivido, pessoal. Tá bom? Na próxima, então, nós entramos com a questão de medicação, de remedinhos, de o que pode ser usado para ajudar nesses 3 probleminhas, certo? Beijo!